vocês não vão participar dessas manifestações? Assim, não é que nós não vamos, o Vem Pra Rua não vai, o Nas Ruas não vai, todos os movimentos que conduziram aquelas famosas tem um setor de Salvador do bem na rua que... Não, tem setores ligados ao bolsonarismo que estão convocando, a pauta é completamente confusa, porque você recebe o preço, as maiores hashtags que estão levantando, não é, estamos lutando contra, vamos dizer assim... A favor do governo? Não, assim, a pauta tá diferente, a pauta vamos fechar o Congresso, todos contra o Centrão. A maior hashtag levantada dessa manifestação ontem foi o povo vai invadir o Congresso. Aí você mistura isso com a retórica do Olavo de Carvalho, que sempre foi sobre a invasão do Congresso desde 2015. Né? A gente acompanhou isso na época do impeachment. A retórica de grupos ligados ao governo, a gente fica preocupado. Porque se nós formos incensar na classe média, nos setores médios, a ideia de que a política não vale a pena, e basicamente é o povo e o presidente pressionando tudo e a todos, a gente começa a criar um modelo que aconteceu na Venezuela. Né? A gente não pode botar a lenha numa fogueira perigosa, né? Uma fogueira autocrática. A gente como liderança tem que ter responsabilidade no processo. Vão xingar, vamos fazer o quê? O que eu vou fazer? Não vou ficar agradando quem a gente acha que está fazendo besteira. Em relação ao estado da Bahia, né? O estado da Bahia, o MBL ainda está crescendo aqui. Só que por outro lado, o governo petista, o governo de esquerda, assim, estão nadando de braçada aqui. Tem algum objetivo a curto e longo prazo em relação ao Nordeste, em relação ao estado da Bahia? O MBL no Nordeste, a região que mais cresce o MBL é o Nordeste. O Rio Grande do Norte está muito forte, o interior de Pernambuco está muito forte, Ceará enorme, e a gente conseguiu ver abrindo inclusive Piauí, Maranhão, e eles também já estão andando bem. Aqui, obviamente, você tem uma questão sociocultural e política muito diferente do Sudeste, né? Aqui você tem uma sociedade que é muito desigual, onde você tem sociedades desiguais, a elite em geral aristocrática, patrimonialista, e o povo está sempre em busca do Estado como ferramenta de acesso e crescimento. Isso não tem muito a ver com a mentalidade que é essencialmente classe média, que é a mentalidade de liberdades individuais, de um Estado não patrimonial, a mentalidade liberal essencial. Então, assim, o fato de a gente ter uma classe média diminuta ainda no Nordeste faz com que o tipo de ideia que a gente defenda ainda não seja uma ideia majoritária, né? Isso a ideia de ter os núcleos estarem crescendo mostra também que isso está mudando. É um processo que em alguns lugares vai avançar mais rápido, outros vai avançar mais devagar, mas é um processo que ele é imparável. A destruição dessas velhas oligarquias, a destruição desse modelo arcaico de fazer política está dentro do projeto de MBL aqui e nos outros estados do Nordeste. Então, para mim é questão de tempo, tá indo bem, o MBL está muito bem inserido no debate público aqui. Agora, esse tipo de representação igual a gente tem em São Paulo, naturalmente vai demorar, porque a natureza da população em São Paulo, que é basicamente classe média, é diferente daqui, que ainda é muito desigual. Vocês defendem uma das suas bandeiras, o Estado mínimo, tá? E vocês têm um bom diálogo com o Paulo Guedes. Me explica aí como está o relacionamento com o ministro da Economia. Tá muito bom. Vocês acreditam que ele vai conseguir privatizar todas as estatais? Não. O problema é o seguinte, o Paulo Guedes é como se você pegasse o Messi e colocasse no Ituano. O Messi botasse, não sei, que é o Ibis, né? Sim. Você põe ele lá, só que os caras ao redor dele ficam com essa retórica antipolítica, você não consegue fazer com que o Messi jogue. O Messi nem na seleção da Argentina conseguiu ser campeão. O Paulo Guedes é um homem brilhante, cercado por pessoas fazendo besteira. Então isso atrapalha muito, assim, ele vai conseguir fazer as reformas, ele vai conseguir fazer as privatizações, não sei. Você concorda com a ideia de que se o Paulo Guedes deixa o governo, fica muito insustentável para o Bolsonaro, porque o mercado, de uma certa forma, ele apoia o Bolsonaro por uma questão das agendas econômicas do Paulo Guedes, né, da reforma da Previdência, reforma tributária. Você acha que hoje o Paulo Guedes é o maior sustentáculo do governo? E ainda que o mercado já, assim, o dólar hoje está com 4,10 e a bolsa desceu de 90 mil pontos, ou seja, aquela expectativa grande que foi gerada no final do ano, ela está começando a ser abalada. Né? Sim, o mercado está perdendo a paciência? Lógico, porque o Paulo Guedes fala uma coisa, propõe uma coisa e a retórica do governo é outra. O que foi essa tsunami que o Bolsonaro está falando? Que essa história é essa de ficar brigando o tempo todo, atacando o establishment? O que foi o texto do Bolsonaro ontem que ele publicou, falando basicamente que o Brasil é um país ingovernável, que a função do Bolsonaro é ser uma lente que permita que o povo veja esse sistema corrupto. O Bolsonaro não foi eleito para ser uma lente para constatar o que o Brasil sabe há mais de 100 anos, que o Brasil é um país corrupto. Sério? Será que a gente elegeu um cara para isso?
Por que ele não concorreu para prefeito, então? Porque para prefeito ia ter os mesmos problemas, os governadores têm os mesmos problemas, a União tem os mesmos problemas. No Brasil sempre teve esse problema. Ele foi colocado lá para solucionar, não para ser uma espécie de arauto que ia contar o absurdo todo. Ele tem que tocar a agenda do Guedes. E o mercado está começando a perceber isso. Mas o Bolsonaro, ele tem a agenda do Guedes ou ele tem a própria agenda? Você acha que o Bolsonaro... Eu acho que o Bolsonaro não tem agenda nenhuma. E são pessoas que disputam a cabeça dele. Então, o Bolsonaro, se eles vão falar, eu sou patriota, eu amo o Brasil, eu tenho Deus no coração, não vai ficar falando essas coisas. Agora, os filhos e o Olavo vão puxar ele para um lado, o Guedes vai puxar para o outro, os militares para o outro, e aí ele fica em disputa, tomando posições por vezes contraditórias ou ficando na inação. O problema é que o grupo que mais influencia ele, infelizmente, é o grupo dos filhos do Olavo. Agora eu te pergunto uma coisa. Foram praticamente 33, 34 anos de governo socialista no Brasil. E o governo Bolsonaro tem 5 a 6 meses. Você não acha que ainda está em processo de auditoria? Porque o rombo realmente é grande. E o Estado é muito grande ainda. Assim, primeira coisa, eu não acho que a gente teve 33 anos de governos socialistas no Brasil. O governo do Temer não foi um governo socialista. O governo do Fernando Henrique Cardoso não dá para falar que foi um governo socialista. Não foi um governo socialista? Não, não foi. O governo de centro? É um governo de centro, assim. Ele é um social-democrata. Pode ter, ele imprimiu em alguns poucos setores uma linha assim, só que a defesa do Plano Real, ou as privatizações não são coisas que um governo socialista faz. Assim, quem dera os governos socialistas fizessem essas coisas, ainda que o governo seja cheio de defeitos dele também. Tá? Só tô falando assim, que é uma classificação muito simplista você chamar todo mundo que você não concorda de socialista. Você enxerga algum governo de direita na história do Brasil? Não é de direita. Não, da história do Brasil. Da história do Brasil, de direita. Se você for, qual a definição de direita? Se você for falar de Com ideais conservadores e liberais, praticamente. Se você for falar assim, liberais políticos também? Liberais por exemplo, políticos. se você considerar o liberalismo político, você elimina todo o período da ditadura militar, que não é liberalismo político. Se você for considerar... O próprio Olavo coloca como positivista. O Olavo coloca como positivista. O Olavo também defendia eles, defendia que eles dessem um golpe militar lá durante as manifestações de 2015. Então, assim, ele é contra porque ele é positivista, mas ele era a favor porque tinha arma. Então, é uma balbúrdia conceitual isso aí, né? Conceitual. Pro Olavo é o seguinte, ele vai encontrar um termo pra xingar você. Só que se os militares estivessem com ele, eles não eram positivistas, eles eram heróis da nação. Eram patriotas, né? Então, o Olavo, ele muda o xingamento, ele muda o termo para justificar os caras de acordo com a conveniência dele. Né? Governo de direita na história do Brasil, mesmo não tem. Porque o que é liberalismo político, que a gente chama, mesclar, que é o principal argumento. A ideia de direita é um liberalismo político somado a um liberalismo econômico. A gente nunca teve essas duas coisas somadas. Agora era a oportunidade de a gente ter isso. Só que a gente está vendo, quando a gente vê o presidente fazendo esse conflito institucional... Você não acha que é um momento de auditoria ainda? Não, uma auditoria da transição. Grande, né? Uma auditoria da transição. Você tem a transição. E assim, o que é uma auditoria? Você vai checar o que está com os ministérios? Beleza, você tem um processo de transição. Agora, você deveria, nesses diversos ministérios, estar, por exemplo, imprimindo suas políticas públicas, dando sua linha. Já são 6 meses praticamente de mandato. O Guedes, os ministérios sérios estão fazendo isso. O Ministério do Tarcísio não está, estou fazendo uma auditoria. Ele está tocando uma linha e está indo muito bem. Por incrível que pareça, o Ministério da Damares está indo muito bem. O Ministério do Guedes já tem as políticas públicas dele determinadas, já está no campo da ação e está indo muito bem. O do Sérgio Moro está preso ainda naquela... Uma questão política ainda. E aquilo está barrado na questão política. E não sabemos ainda qual o restante. Qual o risco de ele ser fritado, né? E qual a política do Moro para a segurança pública? Sim. Alguém sabe? Por enquanto, a questão de inteligência, né? Não, questão de inteligência. O Ministério da Justiça, essencialmente, tem que ter... como ele vai mudar a lei das execuções penais? Alguém já tem um projeto nessa linha? Como é que a gente vai abordar temas que são mais relativos à segurança pública e menos a crime de colarinho branco, que é a especialidade dele? Existe na própria bancada da bala uma crítica com relação a isso, entendeu? E assim, eu sou fã, adoro o trabalho do Sérgio Moro, mas a verdade tem que ser dita nesse tema. Né? Outro ponto, então assim, eu falei alguns ministérios estão indo bem, o Ministério do Meio Ambiente e a Tereza Cristina Agricultura também estão indo bem. Então, tem áreas que não estão com essa desculpa, estou fazendo editorial. Agora, justamente as áreas que estão no grupo ideológico, a chancelaria e a educação e o núcleo político só estão fazendo caca. Eles não podem justificar isso. Por que alguns não precisam de uma suposta auditoria para ir bem e outros precisariam? Né? Então, basicamente, a crítica de vocês é justamente a figura central do presidente da República e esses setores ligados ao Olavo. A figura central do presidente da República... Resumindo, né? O presidente da República deveria, em essência, saber quais são os reais problemas do Brasil e focar neles.
A partir do momento que ele está ouvindo um grupo que acha que o real problema do Brasil, sei lá, é o establishment e o marxismo cultural, eu acho que ele está um pouquinho atrapalhado, porque o Brasil vai ter que pedir crédito suplementar de 248 bilhões para fechar as contas esse ano. Tipo, isso é um problema real. Tá, o Brasil está... Concreto. O desemprego está aumentando, isso é um problema real, concreto, que afeta a vida das pessoas. Então, o presidente tem que ter, na real, noção do peso das proporções, respeitar o papel das instituições, lidar com elas e não ficar preso numa retórica de campanha do filho dele, que, me desculpa, tinha que ser vereador, vai verear, tem um monte de problema no Rio de Janeiro para ele ficar querendo achar que é o herói do Twitter.